Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus neste momento e também a você que nos assiste através desse programa de televisão, e quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração neste momento, que você possa, através desta palavra, assimilar, meditar no que Deus tem para a tua vida nesta hora. E eu sei que através da palavra, Deus ele pode proporcionar no teu coração aquilo que você anseia, porque Deus realmente tem as respostas para nossas perguntas. Então, nesse momento eu vou ler um texto bíblico para a sua reflexão nesta hora, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1. Vamos estar lendo esta palavra neste momento. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona, e era trazido um varão de desde o ventre de sua mãe, era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola ao que entrava. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. O texto bíblico que nós estamos lendo neste momento, ele é de grande importância para a nossa reflexão da nossa vida diária. A importância da nossa comunhão com Deus, a importância da nossa comunhão com nossos irmãos, e outra questão, a necessidade que nós temos, de utilizar a nossa fé através do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto fala sobre Pedro e João, mas também tem um personagem aqui, que é o coxo, e este coxo, ele simplesmente era um homem que vivia às portas do templo chamado Formosa, e cotidianamente aquele homem ficava ali pedindo esmola para a sua sobrevivência. Louvado seja Deus. Mas a gente entende que Deus ele tem um propósito para todas as coisas. Deus tem os seus propósitos para que o nome dele seja glorificado. Aquele homem, há muito tempo, ele viveu como mendigo, pedindo esmola na frente daquele templo chamado Formosa. Mas eu falei aqui que Deus tem um propósito para o seu nome ser glorificado através da fé daqueles que o seguem e daqueles que o servem. Agora vamos falar de Pedro e João. Pedro e João eram 2 discípulos de Jesus, homens que acompanharam Jesus nos seus feitos, nos seus milagres, nos seus sermões, em tudo aquilo que Jesus Cristo, na sua vida terrena, na sua missão para a salvação da humanidade, estava Pedro e João junto com os demais discípulos que ouviram e viram as palavras ditas por Jesus e os milagres feitos por ele. Muito bem, mas Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, e agora essa missão de divulgar, de pregar, de falar e de exaltar o nome de Deus através do nome de Jesus Cristo, pelos feitos e pelos milagres, estava sobre a responsabilidade daquele esquadrão chamado discípulos, que Jesus os escolheu para fazer a sua obra. E diz então o texto sagrado que esses 2 homens, eles continuamente, eles frequentavam aquele templo, não por uma questão religiosa, mas por uma necessidade que eles tinham no seu coração e a sua alma também, de orar, de buscar a Deus em suas vidas. Mas num desses dias que Pedro e João desceram para ir até o templo buscar a Deus na vida deles, eles também se depararam
com um dos momentos muito importantes do ministério daqueles homens, que foi justamente se deparar com um coxo que estava na porta do templo chamada Formosa. Aquele dia era um dia que Deus tinha marcado para o nome do Senhor ser glorificado e para que a fé daqueles dois homens fosse edificada e que eles tivessem consciência, noção que o chamado deles, que a vocação deles estava assim, dentro da direção de Deus para a vida deles. Então, a Bíblia diz que eles, antes deles entrarem ao templo, diz o texto sagrado que eles se depararam com esse homem. E aquele homem, como de costume, pedia esmola para todos que entravam pelaquela porta onde ele estava. Mas agora chegaram dois homens diferentes ali. Chegaram, ou seja, dois homens revestidos da autoridade, do poder, do Espírito Santo de Deus, para fazer o que Jesus disse. Jesus disse: se a gente acreditasse, nós faríamos as mesmas obras que ele fez, e obras maiores nós faríamos em seu nome, para que o nome do Senhor fosse glorificado na terra. Pois isso aconteceu na vida daqueles dois apóstolos, quando então eles se aproximando daquela porta, aquele homem, como de costume, levanta a mão e pede uma esmola para Pedro e João. Mas a partir daquele momento ali, o que Pedro e João tinham era muito mais do que uma esmola. O que Pedro e João tinham era muito mais que um dinheiro. O que Pedro e João tinham era a solução, era a devolução de uma vida normal, abençoada, dentro da sociedade que aquele homem vivia. Porque naquele momento ali, através do nome de Jesus Cristo e do poder do Espírito de Deus que operava através dos apóstolos, naquele momento, Pedro e João, Pedro levando de nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Diz a Bíblia então que Pedro toma pela mão daquele coxo e levanta ele, e ele se coloca de pé, glorificando a Deus, exaltando a Deus, e para a alegria de todos aqueles que estavam ali, visualizando, vendo aquele momento tão glorioso, aquele ato tão importante, e também aquele milagre proclamado por Pedro e João, através do poderoso nome de Jesus Cristo. Você que está me assistindo neste momento, eu quero trazer para vocês uma esperança. Esperança essa, que o Senhor Jesus Cristo, independentemente da tua situação, independentemente do teu problema, independentemente da vida que você se encontra, eu sei uma coisa, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele está disposto, à tua disposição, através da tua fé, para fazer um milagre na tua vida, para restaurar aonde deve ser restaurado, construir aonde deve ser construído, para que você entenda que Jesus olha para você, que Jesus se preocupa com você, e que Jesus ama você, e que você é importante para Cristo, independentemente do seu problema, independentemente da sua situação. Jesus Cristo, Ele olha para todos aqueles que estão na face dessa terra. Assim como aconteceu com aquele coxo, que dentro de alguns minutos, apenas algumas palavras poderosas, ditas pelo apóstolo Pedro, em direção daquele homem, foi o suficiente para mudar a sua vida. Aquele homem saiu dali, em pé, andando, aleluia, falando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E todos aqueles que estavam ali viram a grandeza do poder de Cristo, a grandeza do poder de Jesus através da vida dos apóstolos. E hoje não é diferente. Jesus continua o mesmo. Jesus continua curando, salvando, libertando, restaurando, reconstruindo e construindo a vida das pessoas. Porque aquele homem, aquele coxo, ele teve a sua vida construída, o qual ele fazia parte. A sociedade agora
Aquelas pessoas não olhavam mais um aleijado, um paralítico. Aquelas pessoas agora olhavam um homem normal, um homem devolvido à sociedade, um homem agora cheio de esperança, porque agora ele poderia viver a sua vida normal. Deus te abençoe, que você possa ficar com essa palavra no seu coração, entender Jesus é a esperança para a sua vida. Amém. Então vamos fazer nesse momento uma oração pela tua casa, pela tua família, pelo teu lar, independentemente do teu credo religioso. O que importa é que você creia no poder de Cristo e na palavra do Senhor, que aqui foi ministrada ao teu coração. Ore comigo. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, obrigado pela sua palavra, porque a tua palavra é o Evangelho. O Evangelho é o teu poder, Senhor, para a salvação daquele que crê. Então, meu Deus, este telespectador, Senhor, que está nos assistindo, que o Senhor venha abençoar a vida dele, o Senhor venha abençoar o lar dele, o Senhor venha abençoar a sua família, a sua casa, e se porventura ele estiver doente, enfermo, que o Senhor possa restaurá-lo agora, curá-lo, Senhor, que ele possa sair desse leito, que ele possa sair desse hospital, meu Pai, andando, falando, glorificando o teu nome, para que ele saiba que tu é Deus, e que o Senhor sempre está à disposição daqueles que clamam pelo socorro que vem de ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe esta família, pois assim te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém.